Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e hoje eu vou mostrar e conversar um pouco com vocês sobre os meus 5 livros clássicos favoritos. Então eu vou começar pelo meu livro número 1 favorito. Quem me acompanha lá no Instagram sabe muito bem qual é, porque eu vivo falando sobre ele. Inclusive, lá quando eu comecei o Instagram em 2019, eu fiz 9 posts, foi uma série de posts, uma semana de posts, somente sobre esse livro, contando sobre o período histórico, as polêmicas que ele desenvolveu quando foi publicado, um pouco sobre o autor, o resumo da história, né? A resenha, a minha opinião, como foi minha experiência lendo esse clássico, até porque na época eu não era acostumada a ler clássicos, esse foi um dos meus primeiros. Se não foi o primeiro, assim, tipo, clássico, bem antigo mesmo. E já foi meu favorito, né? Porque eu já amei, favoritei pra vida, é meu favorito ainda hoje, eu acho que vai ser pra sempre. Pra você que não sabe do que eu tô falando, é Madame Bovary, do Gustave Flaubert. Eu tenho essa edição aqui da Martin Claret que eu comprei. Foi nessa edição que eu li a primeira vez. E agora eu vou mostrar pra vocês que eu comprei no sebo. Eu fiz uma troca no sebo lá. E nessa troca eu peguei essa edição aqui, vocês estão vendo? Essa edição mais antiga. E ela é muito bonita por dentro, é capa dura. Mas olha só, gente, as páginas. Vem uma fitinha, né? As páginas estão muito bem conservadas e a página é bem fina, tipo, ela é muito fofa, muito linda. E eu quero fazer uma releitura desse livro agora nessa versão aqui, porque eu tô apaixonada por essa edição. E falando um pouco sobre a Madame Bovary, é um livro, é um romance realista, então já começa por aí, né? Eu indico muito esse livro lá no meu Instagram, até que de um tempo pra cá eu dei uma parada, porque as pessoas começam lendo esse livro esperando um romance tipo Orgulho e Preconceito de Jane Austen, né? E se deparam com um romance muito realista, que é um choque de realidade, por isso que ele se envolveu tantas polêmicas quando foi publicado, né? Naquela época, o que você esperava num livro de romance, principalmente para garotas, talvez, é que a mocinha se casasse, e, enfim, aquela coisa que todo mundo esperava da mulher na época, né? Esse livro foi publicado em 1856. Então, quando ele foi publicado, foi uma bomba, galera. Foi uma bomba. Já começa por aí meu favoritismo com esse livro. E conta a história da Emma Bovary, que era uma jovem solteira da época que se encantou e se apaixonou pelo Charles Bovary. E ela era uma super leitora, assim, de romances, e o que ela esperava era ter um romance como nos livros. Já se identificou? É mesmo, né? Quem nunca? E ela se casa com o Charles, que ela se apaixonou. Só que ela percebe que o casamento não é aquilo que ela esperava, sabe? Ela começa a ficar frustrada, fica triste, meio que em depressão. E o que ela faz? Começa a gastar. Começa a gastar com várias coisas, assim, reforma na casa, objetos, roupas, até que ela se encanta por um rapaz, o nosso Dom Juan, né, dali que surgiu, assim, essa expressão do Dom Juan, e o personagem Dom Juan, que era um cara galanteador, que só queria mesmo, né, paparicar ali, ele ter um flerte com a Emma. E ela ficou apaixonada, ela começou a trair o marido dela, então é por isso que esse livro também se tornou muito polêmico, porque a mulher se casou e agora tá traindo o marido, meio que o livro incentiva o adultério, né? Era isso que pensavam. Mas enfim, o autor conseguiu se safar dessa encrenca ali, e eu não posso contar muito sobre a história, mas é isso, né? E eu me identifiquei muito com a personagem, é por isso que eu amo esse livro. No começo, a Emma me irritou um pouco, porque ela é bem ingênua, sabe? E ela acaba se metendo em vários problemas, mas aí eu percebi que, cara, eu também sou assim. Quando você é uma mulher jovem, apaixonada, você é um pouco ingênua, é um pouco tola e acaba cometendo erros absurdos, assim, que tipo, só colocar um pouco a mão na consciência que você não cometeria, sabe? E depois ela vai amadurecendo, e isso é muito legal no livro. E ela, é claro, ela comete muitos erros, mas ao mesmo tempo é um personagem tão humano, mas tão humano, que eu me identifiquei muito. E é por isso que eu amo esse livro e é por isso que eu acho que ele vai ser meu favorito da vida, sabe? Pelo simples fato de que eu me enxerguei na Emma. Meu segundo livro favorito clássico foi que eu descobri no ano passado e ele já foi assim, ó, né? Disparado, subiu na minha lista de favoritados. Gente do céu, que loucura que é esse livro. Eu não sei nem resumir pra vocês. É por isso que eu não fiz resenha, é por isso que eu não fiz vídeo, é porque eu não sei falar sobre esse livro.
que é O Corcunda de Notre Dame. Olha só que lindo, quantas marcações eu fiz. Esse livro, gente, é maravilhoso. Eu nunca pensei que eu ia gostar desse livro. Eu nunca pensei que eu ia ler esse livro para início de conversa. Aí eu li no final do ano passado. Encantei, o final é simplesmente perfeito. E sabe o que é o pior? É que os últimos 2 capítulos, o autor, né, diz, lá no começo, lá numa introdução, que ele tinha perdido. E a primeira versão desse livro não tinha os últimos 2 capítulos. Ok? Aí quando eu cheguei no último capítulo, eu tava em prantos, eu fiquei, meu Deus, é o melhor final que eu já vi de todos os livros que eu já li na minha vida. Simplesmente o melhor final. Se ele não tivesse encontrado esse último capítulo e acrescentado no livro, talvez esse livro não teria tanto significado pra mim, sabe? Porque aquele final é tão arrebatador, é tão arrebatador. E o que eu posso dizer pra você, né? Eu assisti ao filme da Disney quando eu era criança, mas eu não lembro muito. Então, pra mim, o livro foi, assim, uma novidade, sabe? Eu lembrava dos personagens, mas não lembrava muito da história. Então, pra mim foi tudo novidade. E eu digo pra você que lê, que já assistiu ao filme, a adaptação, assim, não vá com essa expectativa, sabe? Porque lá é uma coisa muito infantilizada e romantizada. Esse livro aqui é cruel, é triste, né? O Victor Hugo, ele gosta de tragédias, mas eu também. E é um livro, assim, muito forte. Então não fique pensando que é aquela coisa da Disney, não, tá? Vá assim com outra cabeça com esse livro. Digo também para você que vai ler. O começo pode ser um pouco chato por causa das descrições do Victor Hugo. Ele descreve muito ali o contexto, toda a cena que está acontecendo, o lugar e tudo mais. É muito descritivo mesmo. Mas depois que ele parte mais para a história, nossa, gente, nossa, eu não consegui parar, eu não consegui largar esse livro até chegar no fim. E eu amei tanto, mas tanto. É uma história de amor, de traição, de tragédia. Ai, de muita correria, muita confusão, muita loucura, e eu fiquei sem fôlego lendo. Vocês têm noção que eu fiquei sem fôlego lendo? O terceiro livro favorito é A Dama das Camélias. E aí eu faço, né, uma observação. Os meus 3 livros favoritos são clássicos franceses. Eu acho que eu deveria aprender francês. Imagina eu lendo Madame Bovary em francês. Gente, eu ia amar. Porque pra quem não sabe, o Flaubert demorou 5 anos pra escrever Madame Bovary, porque ele queria que tudo saísse perfeito. E ele falava em voz alta, ele lia o texto em voz alta e trocava as palavras, porque para ele o som delas fazia toda a diferença, sabe? Então ficou um texto meio que poético. E claro que com a tradução é um texto muito lindo, com certeza, mas eu queria muito ver como que é o original, sabe? Eu não faço a mínima ideia, porque eu não sei nada de francês, tipo, nada. Mas é só curiosidade, né? A Dama das Camélias tem resenha aqui no canal, que inclusive tanta gente tá me conhecendo por essa resenha. Gente do céu, tô muito feliz. Esse livro aqui foi publicado em 1848. Lá no vídeo eu digo 1900 porque 1900 tá na minha ponta da língua o tempo todo. Mas é 1800, né? Século XIX. Conta a história do Armand, que se apaixonou por uma mulher da vida, por assim dizer. Não sei se vocês me entendem. Que é a Marguerite. E eles vivem ali meio que um romance proibido, sabe? E ao mesmo tempo, ai gente, é um livro tão bonito, é um livro tão bonito. Eu gosto de livros trágicos, eu gosto de romances trágicos, vocês perceberam? Esses 3 livros são, assim, histórias que pesam muito, sabe? Que são emocionantes e que são trágicas, eu gosto disso. E eu acho que é só isso que eu posso dizer desse livro por enquanto, porque não sei se acabo dando spoiler, mas se você conferir a minha resenha, você vai ver tudo certinho, né, sem nenhum spoiler, e aí é tranquilo. Meu quarto livro favorito é Mulherzinhas, da Louisa May Alcott. E esse livro eu não marquei muita coisa não, mas essa minha edição é da Martin Claret, que é muito bonita, tem ilustrações coloridas, ó. Então é um livro muito bonito. E eu nunca pensei que eu ia ler esse livro, ele tava meio que no hype no ano passado, né, eu vi muita gente lendo, e eu pensava, esse livro não é pra mim. E aí eu li ele por indicação. Uma pessoa falou pra mim, leia que tu vai gostar. Aí eu pensei, tá bom, né? Aquela rindo na onda da indicação ali. Como se a pessoa me conhecesse melhor do que eu. De fato, deve conhecer, porque eu amei esse livro, eu não conseguia largar. Eu tava com muito medo, porque é um livro muito grande. E eu pensei, cara, eu vou demorar um século pra ler esse livro. Que no ano passado eu não tava lendo livros grandes, assim, mais de 400 páginas, tipo, chegando perto de 500, sabe? Não tava lendo. Este ano eu já tô na loucura de ler calhamaço, né?
tô lendo Os Miseráveis, pra quem não sabe, me acompanha lá no Instagram, que assim, ó, choro atrás de choro, eu nos stories. E aí, eu li muito rápido. Esse livro é muito leve, assim, eu achei, pelo menos. Eu vi que tem muita gente que não gostou, então o que eu posso dizer? Olha, gente, não vai me criticar nos comentários, mas eu acho que esse livro é feito para mulherzinhas mesmo. Porque ele conta a história, ele acompanha uma família, né, de 4 mulheres, 4 meninas a princípio, daí elas crescem. E no começo é muito divertido, né? 4 crianças numa casa. Daí o pai foi pra guerra e a mãe tá lá cuidando das meninas. E elas têm assim. Ai, gente, é uma coisa tão bonita. É a convivência delas. É claro, tem briga, tem confusão, tem coisas tristes. Mas ao mesmo tempo tem muitos ensinamentos bonitos, sabe? De perdão, de amizade, de carinho, de compreensão, de conviver ali com a personalidade do outro que é diferente da sua. E também a mãe das meninas é muito sábia. Ela é uma mulher assim incrível, o jeito que ela lida com as crianças, que ela lida com os problemas também dela particular. E você vai acompanhando a trajetória delas assim, como se você estivesse lá mesmo vivendo com elas, até que elas crescem, algumas se casam. E aí, ai gente, é uma coisa tão bonita de se ver. Eu particularmente amei esse livro, eu tirei vários ensinamentos para mim, fiz várias reflexões, como eu falei, não conseguia largar de ler. Então, eu até indiquei para algumas alunas minhas e elas leram e elas amaram também. Eu tô muito feliz porque é um clássico, entendeu? Então, é uma coisa assim que você consegue trazer para sua realidade e é um livro que foi escrito há tanto tempo. Uma curiosidade que eu posso dizer para vocês é que esse livro foi baseado na história da autora mesmo. Então, ela tem ali 3 irmãs e ela conta tudo baseado no que ela viveu com essas 3 irmãs. E é uma coisa muito bonita. E eu acho que talvez teve gente que não gostou pelo simples fato de que não se identifica muito, né? Eu não sei, é um livro tão leve, ao mesmo tempo infantil, mas ao mesmo tempo tão grandioso. Eu amei. Quando eu terminei de ler, eu queria voltar para a primeira página e começar de novo. Eu acho que todos esses livros aqui, que são os meus favoritos, aconteceu justamente isso. Eu terminei e eu já queria voltar pro início para ler de novo, porque eu tava amando sentir aquela companhia, sabe? Já tô assim, ó, né? Sem fôlego. E o último livro é Dom Casmurro, do Machado de Assis. Machadão. Gente, aí eu li nessa edição aqui, que tem várias notas explicativas e eu achei muito legal, porque era o meu primeiro contato com Machado de Assis, eu tava morrendo de medo. Eu tive que ler pra minha faculdade, né, que eu fiz letras, e isso foi em 2019. E acho que foi 2019 ou 2020. Não, foi 2020, no ano passado, inicinho do ano passado. Assim que o professor deu a lista dos livros que a gente precisava ler, eu comecei pelo Dom Casmurro. Aí eu comprei esse livro que tem notas porque eu tava morrendo de medo, né, como eu acabei de falar. De não entender nada, de ser assim uma leitura que, ai meu Deus, eu vou chorar, não vou conseguir ler, vou passar o semestre inteiro tentando ler esse livro, não vou conseguir. Eu tinha muito medo porque eu não estudei literatura no meu ensino médio. Mas eu tinha muita vontade de ler os livros. Só que muita gente botava medo, né? Tipo, é um livro clássico. E eu lia, tipo, Crepúsculo, entendeu? Então eu pensava que ia ser uma coisa de outro planeta. Mas quando eu peguei, nossa, me encantei. Total, assim. Eu li outros livros do Machado depois disso. Mas Dom Casmurro ficou no meu coração. Tanto que depois eu comprei essa edição aqui, da Antofágica, que é maravilhosa. Eu vou mostrar pra vocês por dentro alguma ilustração, porque é maravilhosa. E aí eu tenho o Memórias Póstumas aqui em cima, né? E eu queria só pra combinar mesmo. E como é meu livro favorito, eu queria uma coisa bonita, né? Aquelas, né? Como se o outro não fosse bonito. Ó, tem uma ilustração de uma flor aqui. Mas tem várias ilustrações bonitas. Eu queria mostrar uma bem bonitona mesmo, assim. Olha essa que ocupa a página inteira. Esse livro eu comprei na pré-venda, porque senão ele ia ficar caríssimo, né, gente? Eu não sou dessas que paga caro num livro, mas eu gosto de boas edições. Vamos ver aqui, ó, mais uma ilustração. Meu Deus, eu queria aquela ilustração que é bem grande, mas eu não tô encontrando. Tem uma página aqui desse livro que é inteira ilustrada. Olha só, por exemplo, essa aqui, ó, tá vendo? Que é uma ilustração, começa numa página, termina na outra. Tem umas ilustrações assim, eu achei lindo, achei... Ah, achei, olha só. Parece muita informação, né? Mas olha só, gente. Lindo demais, eu achei lindo, eu achei perfeito. Eu tô, assim, doida pra
reler nessa edição aqui e anotar as minhas partes favoritas, olha só quantas. E aí Dom Casmurro, acho que todo mundo conhece, né? A história do Bentinho e da Capitu e a forma com que os dois vão se apaixonando e ao longo do tempo eles ficam juntos, acontece algumas intrigas ali e o final, né? Grande final. Eu acho que esse livro é muito mais grandioso do que aquela clássica pergunta, né? Capitu traiu ou não traiu? Se não traiu, devia ter traído. Mas eu acho que o livro é muito mais, sabe? É muito mais do que isso. Inclusive, ele me fez refletir sobre o quanto a gente confia na narrativa, né? No narrador personagem ali. Por exemplo, ai, gente, não posso dar spoiler, mas tem um livro da Agatha Christie que o narrador é o assassino. E obviamente a gente passa o tempo todo com ele e a gente não percebe, porque a gente confia nele, a gente acredita nele. Então o Hercule Poirot desconfia de todo mundo, ele investiga todo mundo, menos esse narrador. Porque é uma pessoa que ele também tem próximo. E no final você descobre que, cara, o narrador mentiu pra você esse tempo todo. E eu desconfiei muito do narrador justamente por causa do Dom Casmurro, sabe? Que é um personagem que você não pode confiar. Então, eu acho que o Machado de Assis, ele deixou essa lição, né, pro mundo. Aquelas, né, o cara morreu, eu nem sei o que ele quis dizer, talvez ele só escreveu mesmo e nem ele sabia. Mas eu já tô dizendo que eu acho que a gente confia demais. Às vezes um personagem narrador, ele odeia um personagem ali do livro, ele faz você odiar também por causa das percepções dele, por causa dos sentimentos dele, e talvez aquele personagem nem seja assim, sabe? Ou talvez nem era a intenção da autora, ou talvez era a intenção da autora, e ela tá fazendo isso de propósito pra você odiar aquele personagem por causa do personagem narrador, e aí ela tá te influenciando, ela tá te manipulando a pensar uma coisa que nem é real. Pera, eu sei, nenhum livro é real, basicamente. Ficção é ficção. Você tá entendendo o que eu tô querendo dizer? Que assim, por exemplo, no livro da Agatha Christie é exatamente isso. O personagem narrador é o assassino. E você confia totalmente nele, porque ele tá narrando as coisas pra você. Só que ele mentiu o tempo todo. E é isso que a gente acredita que o Bentinho fez, que o Dom Casmurro fez. Ele tá nos influenciando a pensar uma coisa que não é real, por causa da mente doentia dele, mas as pessoas leem acreditando nele. Isso, pelo menos lá no início, né? Quando o livro foi publicado. Agora as pessoas já estão duvidando do personagem narrador. Mas a gente deveria ter cuidado do personagem narrador de quase todos os livros. Entendeu? Entendeu agora? Se não entendeu, tudo bem, porque nem eu sei explicar. Às vezes eu sou assim, eu não consigo explicar uma coisa na minha cabeça. E eu sou professora ainda por cima. Triste, né? Mas aos poucos a gente vai aprendendo. E é isso, acho que é isso, né? Já falei dos 5 livros. Primeiro lugar, Madame Bovary. Segundo lugar, O Corcunda de Notre Dame. Terceiro lugar, A Dama das Camélias. Quarto, Mulherzinhas. E quinto, Dom Casmurro, do Machado de Assis. Já são livros que eu quero reler, de tanto que eu amei. Mas me conta aqui embaixo, então, qual é o seu livro clássico favorito, ou qual livro clássico você tem vontade de ler, né? Vai que eu já li, vai que a gente já pode conversar, não sei. Eu tô lendo clássicos agora, já faz uns 2 anos só, né? Quem me conhece acha que eu leio clássicos a minha vida toda, mas não, eu tô começando a ler agora, me aventurar agora, e eu tô compartilhando tudo isso lá no meu Instagram, então pra quem quiser acompanhar, só me seguir, me acompanha no Scooby também, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like. Beijo e tchau!